Fala, gente boa do YouTube, aqui Calbi Gonçalves, nosso novo vídeo prontinho para você. E olha, a gente vai apresentar um trabalho muito legal que a gente fez. São mais de 70 metros de parede com um efeito madeira, trabalho muito especial. Mas ó, antes de você observar tudo isso, entra aí no nosso canal, dê o seu like, dê o seu gostei, faça os seus comentários também, né? E se inscreva, é muito importante pra gente, ok? Olha que bacana, vamos apresentar o passo a passo. Quero aqui agradecer meu amigo Júnior Benevides, o cara é fera, ensinou a gente a fazer esse trabalho maravilhoso. Obrigado, cara, pelas dicas, que o Senhor venha te abençoar ainda muito mais, viu? Vou mostrar só um pouquinho aqui, porque tudo vai estar no passo a passo. São mais de 70 metros de parede, olha que bacana os detalhes, ó. Dá para perceber aí, né, os detalhes, um pouco escuro. E aí você vai percebendo, olha o nosso data show, é uma parede de uma profundidade muito bacana, ali o data show, um efeito feito com um efeito de casca de árvore, olha que bacana. Vamos ver se a gente pega aqui bem pertinho, olha que lindo que ficou isso. Você vai apresentar, você vai fazer aí o passo a passo na sua casa. Aqui reprojeta, né, um data show, olha lá, bem legal mesmo. Olha toda a parede, tem uma cruz ali no centro, na parte central. Você vai aprender a fazer todos esses detalhes, inclusive os efeitos, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Efeito muito bacana que a gente faz. Os efeitos ficam bem produzidos mesmo, no estilo de madeira rústica, né? Então você vai aprender tudo isso aí, passo a passo, para você fazer na sua casa, para você fazer uma parede da maneira que você quiser, um estilo de decoração, muito legal mesmo. Olha o brilho que está dando, já está tudo pronto e eu quero apresentar para você o passo a passo aí. Vamos no vídeo, você vai conferir todos os detalhes dessa arte maravilhosa, muito simples, requer um pouco de criatividade, porque como eu sempre digo, tá na mente, se transforma em arte. Bora de vídeo, valeu rapaziada! Rapaziada, vamos por parte então, para você aprender o passo a passo. Então a primeira coisa que você deve perceber é que a parede, às vezes que você vai trabalhar, não está de forma ideal para receber o produto. Então a gente tem que fazer toda a limpeza. No meu caso aqui, a minha parede, a parede que nós fomos trabalhar, ela estava com massa PVA. Então lavei toda a parede, lixei toda a parede. Nessa lavagem eu usei água sanitária, sabão neutro e água apenas, né, para tirar todo o resíduo de possíveis fungos, né, que a massa PVA poderia soltar, para não dar nenhum problema de aderência com a massa acrílica que iríamos aplicar posteriormente. Então tá aqui, a gente está limpando, né, depois eu não coloquei todo o processo, mas o primeiro momento é limpar a parede. Se você tem um reboco puro, né, é bom você passar um fundo preparador. Legal isso, que você vai ter qualidade melhor do seu trabalho. Se tem umidade, é bom você passar um impermeabilizante para ficar melhor ainda, porque você tem que ter um trabalho de qualidade. Então não podemos fazer um trabalho de qualquer maneira. Então é importante você tratar a parede que você vai trabalhar para depois você começar a aplicação do produto, ok? Depois nós preparamos, depois que a parede estava preparada, depois que estava tudo ok, nós já pigmentamos, né? Vamos colocar aqui agora o pigmento de ocre e também de marrom na massa acrílica. Eu usei 2 ocres e 2 marrons para chegar nesse tom, que era o tom que eu queria. É importante frisar que para você ter os efeitos de uma forma bem original, tem que ter um tom meio amarelado, ok? Para você trabalhar os efeitos posteriormente. Então o tom tem que estar amarelado. Por que a gente usa o ocre? Para dar esse tom amarelado. Por que a gente usa o marrom? Para dar o tom já de amadeirado. Então ele já vai dando isso normalmente. Então a gente bate aqui a massa, né? Aí batemos a massa, trabalhamos a cor para depois começarmos a espalhar o produto.
Depois da massa trabalhada e batida, começamos a trabalhar já a primeira mão na parede. Vamos trabalhar a primeira mão, eu passo aí mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetros, é uma camada bem generosa até que você passa para dar uma qualidade legal, ok? Fazendo isso, olha como é que fica toda a parede, observe só os detalhes. Fazendo isso, depois que você pigmentou a primeira parte, depois que você passou a primeira parte, a primeira demão, você vem com a segunda demão, já aí fazendo os efeitos secundários, que são os primeiros efeitos que já vão dar a ideia dos veios da madeira, dos traços da madeira. Então você pigmenta, né? Então eu coloco a bisnaga na cor preto e na cor marrom. Você pode usar um ocre no meio, mas eu prefiro usar preto e marrom. E você já faz os efeitos primários, são os primeiros efeitos que vão começar já a aparecer. Vamos acompanhar aí o passo a passo. Fazendo isso, o próximo passo é você então dividir, né, a sua parede. No meu caso aqui eu tinha uma parede, a parede principal, que é a parede de fundo, eu tenho 12 metros de parede. Então o que eu faço? Eu divido a parede, então ela vai dar 6 metros de um lado, 6 metros de um outro lado. O meio eu pego o centro e aí eu divido uma tábua, pula uma tábua, pula outra, uma tábua, pula outra. Por quê? Porque depois você precisa fazer as amarrações. Então eu divido o centro e já vou riscando uma tábua, pulando uma tábua, pulando outra. No meu caso aqui, eu fiz tábuas de 1,50 m por 25 de largura. Ela vai dar um visual bem bacana, né? Você pode fazer por 30 de largura, 1,5 m ou 3 metros, aí é a sua escolha. No meu caso aqui eu escolhi dessa forma, porque ele vai dar uma característica melhor para o que eu queria no final, que é para fazer depois uma transmissão ao vivo, é para fotografia, então ele vai dar um efeito como se fosse um estúdio, né, de uma gravação, um efeito acústico de um estúdio. É o que eu quis fazer aqui no meu caso, mas você pode fazer da largura e da forma que você quiser. E aí eu usei para fazer o rejunte um lápis de carpinteiro. A gente usa um lápis de carpinteiro porque no final o efeito também fica melhor. Tá? Tem gente que usa, por exemplo, aquela caneta, né? Aquela canetinha de pintura, aquele canetão atômico na realidade, mas eu não gosto de usar aquilo porque ele pode escorrer, pode manchar, e o lápis você pode apagar com facilidade caso você erre, ok? Então usa um lápis de carpinteiro, vai ficar bem bacana aí o efeito. Depois que você trabalha todos os efeitos, aqui nós trabalhamos também na parte do data show, como é na igreja. Então data show eu fiz um efeito casca de árvore. O que eu usei aqui? Eu usei apenas a massa acrílica. Você passa, você régua, né? Você mede o que você vai colocar. Depois você pigmenta para dar esse efeito casca de árvore, uma casca parecendo que está descascando ali, aquela casca velha da árvore, né? Você vem com a pigmentação de cor preto e de cor marrom, misturando no meio do branco. Ela vai dar essa característica de um envelhecido. Fica muito legal, fica show de bola esse efeito, você pode fazer e não tem como errar, ok? A cruz também nós trabalhamos assim dessa forma. Eu trabalhei apenas com a massa acrílica, depois eu fiz um relevo usando a pigmentação de cor marrom, ok? Para dar esse tom da cruz que você percebe aí. Depois da divisão de todas as tábuas, olha como é que ficou. Já dá um efeito já diferente, já no tom que nós preparamos na segunda demão, depois de secar. Agora, detalhe importante, que aqui o vídeo é corrido, mas você precisa esperar secar de uma demão para outra, para passar uma outra demão, secar pelo menos 1 ou 2 dias aí, legal para você fazer as divisões das tábuas, tá? Então tem que ter tudo nos mínimos detalhes para você não pode ter muito erro aqui nesse processo, ok, pessoal? Depois de dividirmos as tábuas, você vai usar uma fita, né, uma fita crepe, que você encontra em qualquer loja de material para construção ou em papelaria. Você vai trabalhando tábuas a tábuas. No meu caso, só na parede de fundo,
deu um pouco mais de 120 tábuas. Então eu dividi, né, mais ou menos, não de uma forma corretinha, mas de uma forma aleatória, eu fui dividindo e faz os efeitos. Né? O Floriano ajuda a gente aqui, depois eu venho com os efeitos, que esses efeitos são manuais. E aí nestes efeitos você vai produzir os nós da madeira, tem vários tipos de nós, é importante você estudar um pouco sobre isso, né? Ver lá, entra na internet, verifica nós de madeira, você vai aparecer inúmeras formas de estilos de madeira, né? Você pode usar também o próprio pincel, né? O próprio pincel, ele passando bem de levinho, você molhando ele nesse pigmento que já está preparado com o fundo preparador e a bisnaga preta, ou a bisnaga marrom, que é o meu caso que eu estou usando aqui para escurecer. Então você pode usar também o próprio pincel que ele vai dando os veios, bem suave, bem de maneira suave. Você vem envelhecendo as tábuas passo a passo. E no final, para dar um tom de maior realidade nas tábuas, eu uso a buchinha. Você passa a buchinha, ela vai dar os veios da madeira, ela vai secando, vai tirando o excesso e vai dando os traços da madeira. E você faz com a buchinha também, os caracóizinhos, né? E faz os efeitos, esse efeito manual, né? Aqueles nozinhos bem interessantes. E por último, para a gente finalizar, a gente trabalha a resina acrílica. Você pode usar também o verniz, né, o verniz acrílico. Na minha cidade eu não encontrei esse verniz, consegui apenas a resina acrílica. Essa resina que eu estou usando é aquela mesma resina que você passa na telha, né? Você passa na parte externa, passa na telha para ela dar uma impermeabilizada, ela vai repelir sol, água, enfim, vai ajudar muito nesse acabamento. Então eu estou usando essa resina acrílica. Você pode usar também aquela com base d'água, resina acrílica base de água. O legal, o Lick Brilho também dá um efeito extraordinário também, dá um brilho, dá uma proteção, o mesmo efeito que essa resina acrílica vai fazer, conforme o que você tem aí na sua região para você adquirir, para você fazer. Ok, finalizando, eu quero dizer para você o seguinte: qual é o custo-benefício disso tudo? Qual é o preço que você gastou aqui? Eu tenho mais de 70 metros quadrados de madeira, de parede, né? Eu já estou confundindo tudo com a madeira aqui. Então, cara, eu não gastei mais do que R$800 para fazer isso. Se você fosse colocar, por exemplo, numa cerâmica, não que você não possa colocar, você pode colocar um revestimento de cerâmica, né, na sua parede, porcelanato, que fica show de bola, tem um porcelanato cor de madeira, fica muito legal. Mas eu optei fazer assim, por quê? Porque o custo-benefício fica muito mais barato, é um trabalho que fica muito original, fica bonito. E se você fosse colocar, aqui no meu caso, se fosse revestir, por exemplo, com cerâmica, com porcelanato, eu ia gastar em torno de 5 a 6 mil reais somente. Então você vê que tem um custo bem mais em conta. É claro, tem a mão de obra, que eu fiz mesmo, né? Então a mão de obra, em outro caso, é você que trabalha a sua mão de obra. Dependendo do valor da sua região, é você que tem que dar um preço no seu trabalho. Aqui no nosso caso é para a nossa comunidade, então eu fiz esse trabalho para apresentar para você e dizer que você pode fazer. Então olha aí os detalhes finais, peço que você se inscreva aí no nosso canal, Arte com Fogo. Se ficou com dúvida, coloca lá nos seus comentários lá, que eu vou estar te explicando para você o passo a passo. O intuito disso aqui é que você aprenda para que você possa você mesmo fazer um efeito extraordinário, que fica muito bacana, fica bonito demais. Pode fazer na sua casa, na sua sala, né? Mostrar para os teus amigos aí e de repente até mesmo ter uma nova profissão aí no que diz respeito à decoração. Se inscreve aí, dá o seu like, dá o seu joinha lá, inscreva, passa para os teus amigos, passa para frente esse vídeo aí, porque eu fui abençoado, quero abençoar a tua vida. Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo aqui no Arte com Fogo, porque tá na mente, se transforma em arte. Valeu, galera!